Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. O irmão recebeu aí o esboço. Ao longo desta série de mensagens, eu estou entregando o esboço para o irmão. Não é um hábito, tá? É a primeira vez que a gente faz isso. Estamos aí há um mês nesse projeto. E eu até falei com os irmãos: você vai compilando, não pega e joga fora não. Se você não quero, pastor, já tem um papel demais na minha vida, deixa no balcão da diaconia quando terminar o culto, tá bom? Mas nós estamos trazendo uma orientação doutrinária para a igreja, para denotar qual é a nossa declaração de fé, tá bom? Todos que puderem, se coloquem de pé, por gentileza. Durante o mês de julho, eu fiquei aqui falando sobre a sã doutrina. Qual é o conceito de doutrina bíblica? O que é perseverar na doutrina? O irmão tem todos estes esboços. Este mês nós vamos falar todas as terças sobre as Sagradas Escrituras, tá? Sobre as Sagradas Escrituras. Desenvolver a nossa habilidade e afinidade no manuseio da Bíblia, no conhecimento e no livro que fundamenta a nossa fé. Então, nós vamos ver a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o 17. Quantos encontraram e podem dizer amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Diz amém. Agora diga comigo: Senhor, aplica a tua palavra em meu coração. Amém. Podem sentar, amados. Eu vou pedir, se possível, a nossa equipe de mídia, coloca o tema da mensagem aí na tela para quem está acompanhando. O livro mais transformador que existe. O livro mais transformador que existe. Alguém chegou na biblioteca do famoso Rui Barbosa, jurista, e perguntou-lhe por que numa biblioteca tão rica ele tinha uma Bíblia. A resposta de Rui Barbosa é que a Bíblia é a base de todo conhecimento. Se ela for colocada abaixo de todos os livros, ela será o alicerce de toda a sabedoria. Se ela for posta entre todos os livros e, portanto, no meio deles, ela será a fonte, o núcleo, o centro de toda a sabedoria. Se ela for posta acima de todos os livros, é exatamente o que ela é, acima de todo conhecimento e sabedoria humana. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. É o livro de regra, de prática e de fé daqueles que se declaram cristãos, servos de Deus. Se você ler na história, raramente um livro será lido depois de 20 anos da sua publicação. Não são muitos os livros lidos depois de 20 anos da sua publicação. Mais raro ainda os livros que serão lidos ou sequer lembrados depois de 100 anos de publicados, depois de um século.
Você só vai encontrar na história da humanidade uma pequena dezena de livros dos quais se faz menção depois de 500 anos de publicados. Talvez 3 ou 4 livros são lembrados depois de 1000 anos de publicados. A Bíblia Sagrada prevalece, perdura, permanece há mais de 2000 anos na história da humanidade. E o detalhe, sem precisar de revisão, sem precisar ser atualizada. As suas mensagens são firmes, os assuntos que ela toca não ultrapassam, não perdem a sua validade. É incrível como a Bíblia atinge de igual modo todas as culturas, todos os idiomas, todas as faixas etárias, todos os níveis culturais, todos os setores, e atende de maneira plena e absoluta a cada um. Se você lê o Salmo 23 para um russo, ele lê como se Davi estivesse conversando com ele. Se você lê o Salmo 23 para um chinês, ele lê como se fosse para ele. Você ouve um africano lendo o Salmo 23, ele lê como se fosse para ele. A Bíblia é o único livro que cada pessoa que lê sente-o falando consigo, a despeito da sua nacionalidade, etnia, grupo social, credo ou crença. É um livro completo, é um livro pleno. Numa das mensagens que preguei aqui há alguns anos atrás, eu fiz 3 perguntas com as suas respostas, e eu comecei dizendo assim: por que eu creio na Bíblia? Porque ela não é o resultado da visita de um anjo a um homem altamente espiritualizado. Porque eu creio na Bíblia? Porque ela não é o resultado de uma visão dada para alguém em transe. Porque eu creio na Bíblia? Porque ela não é o resultado de um texto rebuscado de um religioso, seja ele padre, pastor ou papa. A Bíblia não é o resultado da mente humana. A Bíblia é o resultado da inspiração de Deus. Vou fazer uma pergunta que você não vai precisar responder, mas é bom guardar. Paulo diz para Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Eu tenho que te perguntar, você sabe de quem você tem aprendido? Você sabe com quem está aprendendo? Qual é a fonte que você consulta para conhecimento bíblico? A internet facilitou o acesso à informação, mas é preciso ter filtro, nem toda informação é conhecimento. Existem pessoas sendo orientadas por fontes que elas não conhecem, ouvindo orientações e estudos e explicações que eles não sabem qual é a fonte. Então, lá vai a pergunta: de quem você tem aprendido? Qual é a fonte de onde você retira conhecimento pelo ensino das Sagradas Escrituras? Isso é muito importante. O Brasil é um terreno fértil para heresias, e tem heresias para todo gosto e até para quem não tem gosto. É um país dado ao misticismo, ao sincretismo. É uma nação onde o cara vende vassoura de R$7 por 150 e diz que é vassoura ungida e que vai varrer os demônios da porta da casa. É um país onde o camarada vai ali no rio Jacuípe, enche um bocado de frasquinho de água e diz que é a água do Jordão.
é um país onde as pessoas ensinam que a graça é o direito de viver de qualquer jeito. Então nós somos uma nação dada à proliferação de heresias. Devo dizer aos irmãos que somente uma igreja fundamentada na palavra, somente uma igreja bem ensinada pela palavra, será capaz de se manter firme, sobretudo nestes últimos tempos, onde o afastamento da Bíblia se tornará cada vez mais habitual. Quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo de número 4, versículo 3, dessa mesma epístola, ele diz: haverá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Preste atenção, a Bíblia não tem o propósito de nos agradar. Diga comigo, a Bíblia não tem o propósito de me agradar. Paulo diz a Timóteo no texto que nós lemos que ela tem como propósito ensinar, repreender, corrigir e instruir. Versículo 16. É bom que você anote algumas coisas que eu não coloquei aí no texto. O texto está bem resumido, tá? Paulo ensina que o propósito basilar das Sagradas Escrituras é ensinar, versículo 16, repreender, corrigir e instruir. Um outro detalhe desse texto é que Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Tem algumas versões, é possível que alguém tenha alguma aí no colo? Dá uma olhadinha no texto que a gente leu, dá uma olhadinha na versão que você tem aí na Bíblia. Versículo de número 16. Tem versão que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tem texto que diz assim, vou repetir, porque é uma mudança bem sutil. Tem versão que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. O texto correto é esse aqui, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Qual a diferença de um para o outro, pastor? Não entendi. O a posição que ele fica. Aquela versão que diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, ela é resultado da interpretação da escola de pensamento de que nem tudo na Bíblia é de inspiração divina. Então, só é proveitosa aquela porção que é de inspiração divina, mas é uma alteração do texto. O texto correto diz: toda a Escritura, tudo que está na Bíblia é divinamente inspirado e proveitoso. Diga comigo: toda a Escritura é divinamente inspirada. Você entendeu a diferença dos dois textos aí? Deu para entender? Deu para captar? Sim ou não? Fala se deu, porque se não deu a gente repete esse trem, porque é importante você entender, tá? Tem versão que diz assim, ó: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Essa versão está dizendo que nem tudo na Bíblia é inspirado, então só é proveitoso aquilo que é inspirado. Porque tem gente que diz que nem tudo na Bíblia é de inspiração divina. Ok? Esta tradução sofre um desencontro em relação ao texto bíblico original, mais aceito à luz dos originais do grego. O correto é: toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, tudo que está na Bíblia Sagrada é resultado de inspiração divina. Me diga que você entendeu. Nem tudo você vai entender. Eu não entendo tudo que está na Bíblia, gente. Eu fui convidado uma certa feita para ministrar num congresso muito importante, e um dos pregadores era o Dr. Russell Shedd. Ele era uma autoridade, suma autoridade em Bíblia.
Não se questiona isso, é uma referência internacional em Bíblia. E eu pensei comigo, eu não vou me preocupar muito, porque Russell Shedd não vai estar lá para me ouvir, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu cheguei para a hora da ministração, o mestre de cerimônia disse assim: vamos convidar o Dr. Russell Shedd para orar pelo pastor da ministração de agora. Quase o telhado do ginásio cai na minha cabeça, né? Depois você pesquisa quem foi Russell Shedd. Aí lá vem ele, bem tranquilão, com a calça cheia de bolsão, aquelas calças americanas, né? Um sandalhão, camiseta gola polo. Fez a oração e eu preguei, e enquanto eu ministrava, ele anotava, e eu me perguntava: o que ele está anotando, né? E ele era uma autoridade em Bíblia. Quando eu terminei de pregar, eu me aproximei dele e falei assim: Dr. Russell Shedd, tem um versículo na Bíblia que eu não entendo. Ele riu e disse assim: só um? Senta aqui. Eu conversei com ele 1h30 e acabei esquecendo de pedir a explicação do versículo que eu não entendia, tá? Então, não é tudo na Bíblia que você entende. E quando ele disse só um, ele estava dizendo: tem muitos que eu não entendo. É por isso que requer que nós tenhamos afinco, busca, saber a fonte que nós utilizamos para estudar a Bíblia. É óbvio que eu preciso pensar na Bíblia em duas perspectivas. Já falei disso aqui. Eu preciso pensar na Bíblia como livro e na Bíblia como mensagem. Como livro, eu preciso conhecer a sua estrutura literária para saber manuseá-la. Quer ver uma prova disso? Fecha a sua Bíblia, por favor. Fecha a sua Bíblia, por favor. Fechou? Por gentileza, abre a sua Bíblia agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 29. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 29. Não tem? Exatamente, não tem. Então, eu preciso conhecer a estrutura literária da Bíblia, a sua formação, a sua composição literária. Não vai dar tempo eu pregar o esboço todo que eu lhe dei para hoje, não vai dar tempo. Não vai. Por exemplo, você sabia que a Bíblia não foi escrita dividida em Antigo e Novo Testamento? Essa divisão só aconteceu no ano 1250, em Antigo e Novo Testamento. Para os judeus, a expressão Antigo Testamento não é uma expressão bem vista. Eles usam o termo Primeiro Testamento e Segundo Testamento. A divisão em capítulos só acontece depois de 1250. E a divisão em versículos só acontece em 1445, ano em que foi inaugurada a prensa, ou a máquina de imprimir, de prensar. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história da humanidade. Já é um motivo para você dar um glória a Deus e você não entendeu. A Bíblia é o primeiro livro a ser impresso na história da humanidade. Anota esse trem, essa informação é importante. A primeira Bíblia a ser impressa, completa, Antigo e Novo Testamento, com divisão em Antigo e Novo, divisão em capítulos e versículos, é a Bíblia que nós conhecemos como a Bíblia de Estudo de Genebra, que foi publicada completa no ano 1560, portanto, alguns anos depois da Reforma Protestante. É importante conhecer a estrutura da Bíblia. Por exemplo, você sabia que o Antigo e o Novo Testamento são divididos em grupos de livros? Eu chamo de tomos. De Gênesis a Deuteronômio se chama Pentateuco, conjunto de 5 livros que trazem a lei mosaica, o nascimento da nação de Israel e a estrutura legisladora desta nação. De Josué até o livro de Esté se chamam livros históricos. Pode anotar se você quiser. São livros que narram a libertação de Israel, a conquista da terra, a organização de Canaã. Israel vive um período de governo teocrático, ou seja, Deus governa através de homens.
O livro de Samuel é um dos livros mais importantes da Bíblia. Por quê, pastor? Porque ele mostra a transição do sistema de governo, de teocrático para monárquico. O livro de Samuel narra a história dos 3 primeiros reis de Israel. Então são os livros históricos. Depois nós temos um outro grupo de livros chamados de poéticos, que vão de Jó a Cantares de Salomão. Você sabia que o livro de Jó, essa pergunta eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você sabia que o relato do livro de Jó se dá lá no período do livro do Gênesis? Quem sabia, levanta a mão. Só uns 5. Onde você estava no dia que eu preguei sobre isso aqui? Me conta. Porque eu preguei sobre isso aqui. Depois dos poéticos vêm os livros proféticos. E aí os proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. Pô, senhor, eu pensei que eu vim para um culto de poder, eu vim para uma aula de escola dominical. Irmão, é porque o que te dá poder é conhecer a palavra de Deus. Poder sem conhecimento é mero barulho. Poder sem conhecimento é barulho de lata vazia. Então os livros proféticos são divididos em profetas maiores, que vão de Isaías até Daniel, e os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias. Na Bíblia judaica, os profetas menores formam um só livro. Na nossa Bíblia são 12 livros, não altera o conteúdo. A questão é que lá foi feita uma composição com o ministério dos 12 profetas num só livro. Quando esses profetas foram separados por tomos distintos, livros distintos, por volta do ano 200 depois de Cristo, quando foi feita a tradução da Bíblia chamada Vulgata latina, utilizando o grego vulgar, o grego popular, o idioma que a população falava, por isso que ela é chamada de Vulgata, vem de vulgo, aquilo que todo mundo conhece, que foi feito com base no grego koiné, ou idioma popular que o povo falava nos dias da tradução. É importante conhecer tudo isto, e é importante você saber que Deus se revela por meio da sua palavra. Eu vou repetir, Deus se revela por meio da sua palavra. Deus escolheu pelo menos 2 formas básicas, singulares e fundamentais para a sua revelação, está aí. A primeira foi a criação. Deus se revela na criação. Salmo de número 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz, nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Deus se revela na criação. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 19, o apóstolo Paulo diz que tudo o que de Deus se pode conhecer está revelado na criação. Essa referência está aí. Tanto os seus atributos quanto o seu eterno poder são manifestos nas obras criadas, para que os homens não tenham como se desculpar. Mas nenhum pregador chegou para mim. Chegou. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus se revela. Os trovões são chamados de a voz de Deus. Os oceanos são chamados de louvadores, cantores de Deus. O barulho das águas é louvor ao Senhor. O profeta Isaías diz que quando o vento bate nas árvores e a copa das árvores fazem barulho, na verdade elas estão batendo palmas para Deus.
Salmo 148 diz que até os vermes debaixo do chão louvam ao Criador. Se até minhoca louva a Deus, por que você está calado? Provoca aí seu vizinho, fala com ele, louva. Entende? Então Deus escolheu se revelar pela criação. Segundo, Deus escolheu se revelar pela palavra. E aí quando a gente fala de Deus se revelando pela palavra, é bom lembrar que Ele se revela pela palavra viva, encarnada, manifestada. Quem é a palavra viva? Quem é a palavra viva? Eu vou repetir porque só 2 responderam. Quem é a palavra viva? Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra, logos. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra viva de Deus, a revelação encarnada, a revelação manifestada de Deus aos homens, tão poderosa, tão gloriosa, tão extraordinária, que João diz no capítulo 1, versículo 14, o verbo, a palavra, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra, e Deus escolheu se revelar através da palavra escrita, através da palavra inspirada. É uma dupla revelação especial, extraordinária, tornando-se assim o meio pelo qual Deus se manifesta ao homem caído, ao homem que caiu da graça. Mas Deus é tão extraordinário que Ele planeja a forma de se comunicar com o homem. Ei, a Bíblia é a providência de Deus para se manter em comunicação com o homem. Por quê? Porque o homem perdeu o direito da comunicação direta, como no Éden, quando pecou. A comunhão foi rompida. É que a gente não sabe, gente, crente não sabe o privilégio que tem. Presta atenção. No Éden, todo dia, ao cair da tarde, Jeová chegava, a sua voz bradava no jardim e dizia: Adão, vamos passear no jardim? Você já imaginou no final da tarde a campainha da tua casa tocar, a campainha do teu apartamento tocar, e quando você abre, Ele próprio, o Criador, parado na porta, dizendo assim: vim tomar um chá com você, vim tomar um café com você, vamos tomar um chimarrão, e depois sair passeando no jardim. Era isso que Adão vivia. O pecado roubou isto de Adão. De que maneira então Deus vai se comunicar com o homem? Pela palavra. Por que eu disse que nós não sabemos o privilégio que temos? Porque nós deveríamos lembrar todo dia que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e agora Ele caminha conosco, passa o dia conosco, passa a noite conosco. Nós somos a morada de Deus em Espírito. Só quem entende isso, glorifique o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o Senhor se faz manifesto pela palavra, de tal modo que o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alguém pode perguntar: pastor, por que eu preciso da Bíblia de fato? Eu anotei aí algumas razões rápidas. Primeiro, porque ela é o único manual do cristão na vida e no trabalho. A Bíblia é o teu painel de informações. Quer fazer o que é certo? Consulta a Bíblia.
Veja o que ela diz sobre isto. Deixe sua vida ser guiada pela sabedoria da revelação divina. Aí está o texto, versículo 15: desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Tua fonte de sabedoria, tua fonte de direção, tua fonte de orientação, teu manual de conduta. Pastor, meu casamento está um inferno. O manual é a Bíblia. Pastor, lá em casa, lá na empresa está uma crise. O manual de solução é a Bíblia. Pastor, estou num conflito violento. O manual de guia para a tua vida é a Bíblia. Se apegue a ela. Coloque a Bíblia na cabeceira da sua cama, na sua mesa, no banco do seu carro. Coloque a Bíblia no seu coração. Ame-a. Se apaixone por ela. Abra mão das redes sociais, mas não abra mão da Bíblia. Abra mão do horóscopo, mas não abra mão da Bíblia. Abra mão de ler a mão, mas não abra mão da Bíblia. Abra mão de qualquer aventura, mas se apegue à palavra de Deus. Provérbios 4: se você a amar, ela te honrará, ela colocará uma grinalda de graça sobre a tua cabeça, ela abrirá o teu caminho, te vestirá de sabedoria. A infalível palavra de Deus é relógio que guia a sua vida para a eternidade. Fique com a Bíblia. Segunda razão porque eu preciso da Bíblia. Nós não vamos, pode ficar tranquilo que eu não vou mexer no esboço inteiro, não dá. Digamos que eu exagerei. A Bíblia Sagrada alimenta a tua alma. Lá no livro de Jó diz que os ouvidos são a boca da alma. Então eu vou fazer uma pergunta: o que você almoçou hoje? Quem lembra o que almoçou hoje? Levanta a mão. Vocês estão bons de memória. O que você comeu agora à noite? Ah, pastor, nem comi, vi do trabalho direto para a igreja. Estou comendo até a perna da cadeira. Ok, você sabe do que você alimentou o seu corpo. Então eu vou perguntar: que tipo de comida você está dando para a sua alma? O que você ouve? Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias diz assim: acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Do que você se alimenta? O que é que você ouve? O que é que toca no teu carro? Você dorme ouvindo o quê? O que é que você acorda ouvindo? Tem gente que não sabe porque deita para dormir e acorda como se tivesse passado a noite trabalhando no machado. Porque vai dormir ouvindo lixo. Faz da sua alma um receptor de dejetos. O que você ouve primeiro? Eu conto uma história engraçada. Essa semana eu estava levando Catarina para a escola. Eu vou dizer a vocês o cantor que eu coloquei para tocar no carro, mas quase ninguém aqui sabe quem é. Eu coloquei Edgar Martins para cantar no carro. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Catarina fez assim: essa música aí é dos anos 60, né, papai? Eu falei: como é que tu sabe disso, menina? Onde é que tu já ouviu essa expressão, anos 60? Eu sei, por causa do jeito de tocar. Eu falei: ok, quer que eu tire? Não, eu gosto, faz eu lembrar do Senhor.
Me chamou de velho assim, né? Vai lá, coroão, vamos lá. O que você ouve quando acorda? Do que a tua alma está se alimentando? Mateus capítulo 4, Jesus diz para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Pedro escreve na primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, e diz: desejai, como meninos recém-nascidos, o aleitamento materno. Uma igreja que não anseia pela palavra não é digna de ser chamada igreja. Então precisamos da Bíblia, porque ela alimenta a nossa alma. Ela, letra C, está aí, é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos tratar. Paulo diz aos Efésios que a Bíblia é a espada do Espírito. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, anota essa referência que ela não está aí, diz que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão do espírito e da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então a palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para orientar a nossa jornada. Eu falei com os irmãos aqui outro dia de um empresário de algum estado do Brasil que me telefonou uns dias atrás, não faz muito tempo. Ele deixou a esposa e os filhos na capital do estado onde ele morava e foi morar na fazenda com a amante. Abandonou a família. E lá, um dia ele chegou em casa e a santa falou que ele encontrei uma pregação para a gente assistir, de um pastor lá da Bahia. Tema da pregação: casamentos de papel. Uma pregação que eu fiz aqui, eu acho que em janeiro. Ela achou que a expressão casamentos de papel indicava que pode rasgar, pode dissolver, jogou na água, derrete, acabou, tal. E botou ele para ouvir a pregação. Jesus. Terminou a pregação, ele disse que olhou para ele e fez assim: arruma as coisas. Para quê? Que coisa? Suas roupas. Para quê? Vou te levar de volta para tua casa. Mas como assim? A pregação aí, ó, falou que a gente está tudo errado. Porque a palavra de Deus confronta. Se você deixar a Bíblia falar o que ela quer te comunicar, ela vai te confrontar, vai mexer no cascão da ferida. E aí ele voltou para a família, porque a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo usa para corrigir. João 15:17. Eu preguei esses dias numa igreja, não lembro exatamente onde, e eu falei sobre a soberania divina. E Deus é soberano para fazer aquilo que Ele quer. Deus é soberano para determinar aquilo que Ele pretende. Ninguém pode manipular Deus, ninguém pode manipular a vontade de Deus. E eu disse: para com essa piada de ordenar que Deus vai ter que fazer, profetizar que Deus vai ter que cumprir. Irmão, isso é mamadeira para dar leite para bezerro. Deus é soberano, gente. A Bíblia diz que Ele descansa os pés sobre a terra. A Bíblia diz que o planeta é o escabelo onde Ele descansa os pés. O que é escabelo, pastor? Um caixotezinho pequeno que os antigos usavam para guardar coisas miúdas, e na hora de calçar o sapato colocava o pé para facilitar. Deus é soberano. Aí a irmã chegou para mim:
a soberania de Deus não combina com João 15:7. Mas como assim, mano? Lá em João 15:7, Jesus diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A soberania de Deus fica onde? Ela querendo discordar do conceito de soberania. Eu disse: minha querida, a soberania está na palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, eis aqui a soberania. Deus está determinando que se você quiser pedir e receber, você precisa permitir que a sua palavra esteja em você. Isso é soberania. Gente, Deus não anula a sua soberania sob qualquer hipótese, nem quando Ele dá ao homem o direito de rejeitá-lo. Ele, por sua soberania, determinou que não quer que o homem o sirva por medo ou obrigação. Isso é soberania. Alguém me entendeu? Diga amém. Então, quer pedir e receber? A resposta está aqui: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Tem alguém aí na igreja? Não? A palavra de Deus é a revelação de Deus ao homem. Quem tem vontade de conhecer a Deus, levanta assim a mão. Ó, aqui o endereço, ó. Jeremias 9:23. Se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, eu já citei, mas vamos ler. Paulo diz aos romanos assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Quando o homem decide viver segundo o seu próprio propósito, ele perde a condição de conhecer a Deus. Mas olha para mim, Deus não quer ser o Deus distante, Ele quer se revelar a você. Se afinca na palavra. Para de pensar que a Bíblia é o seu livro mágico, que você coloca na cabeceira da cama para não ter pesadelo. Eu coloco aberta no Salmo 91, que é para os espíritos maus não se aproximarem. Não, a função não é essa. A Bíblia não é amuleto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Leia a Bíblia para conhecê-la, e a partir do momento que você conhecê-la, você conhecerá a Deus, porque Ele deseja se revelar a nós, Ele deseja se manifestar a nós, Ele deseja que nós não o sirvamos à distância, mas que nós o sirvamos por conhecê-lo. Já vou concluir, terça que vem a gente continua. Se Jesus não voltar daqui para lá, se voltar eu não venho para o culto. Se Jesus voltar daqui para terça, quem vem levanta a mão. Então, aleluia. Preciso das sagradas escrituras, porque somente ela manifesta a salvação do homem. Só a Bíblia revela que o homem pode ser salvo.
E ao contrário do que alguns credos dizem, desculpa eu te decepcionar, você não será salvo pelas coisas boas que você faz. Você não será salvo pela reencarnação. Não adianta viver uma vida de desleixo e miséria, crendo que você vai reencarnar num outro espírito e vai vir para cá para se purificar. Não. Você não vai nascer como rato, como barata, como lagartixa, como ensinam algumas filosofias e credos religiosos. A Bíblia nos ensina que nós seremos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia revela que há esperança para o pior dos homens. Diz aí para o seu vizinho: você pode ser salvo. Agora diz para o outro vizinho: eu não posso ser salvo, eu já sou salvo. Jesus nos salvou, mas não será por mérito. E a Bíblia nos ensina o mecanismo de Deus para a salvação. A Bíblia é o único livro que denuncia os erros dos seus próprios escritores, mas ensina o caminho do perdão, porque Deus é Deus de toda graça e misericórdia. Porque eu preciso da Bíblia? Eu preciso da Bíblia porque somente ela é a revelação da verdade. Você vai ler na Bíblia coisas que você não vai gostar. Ela vai te dizer coisas que você não vai ficar confortável. A Bíblia vai te dizer coisas que não vão acarinhar a sua alma, porque tem coisas que a Bíblia diz que não acarinham a minha. Em alguns momentos dá vontade de perguntar a Deus se foi isso mesmo que Ele quis dizer. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. É na verdade que nós somos transformados. É na ministração da palavra da verdade que nós somos tratados. É por isso que tem muita gente nas igrejas, mas que não vive experiência de transformação, porque não aceitam a confrontação da verdade. Gostam de mensagenzinhas amanteigadas. Viram no Evangelho um romantismo que o Evangelho não propõe. Encontram no Evangelho formas de acreditarem que Deus é escravo nosso, que nós podemos mandar nele, que Deus não vive sem a gente. Eu não vou nem usar a expressão que eu vi essa semana, porque se eu usar vai ficar tão claro de quem eu estou falando, e eu não gosto dessa ideia de parecer que eu estou direcionando para alguém. Mas eu ouvi um pregador essa semana, lá vai eu, língua. Eu ouvi um pregador essa semana falando um negócio, não tem cabimento. Nós precisamos entender que nós não somos o centro da vida de Deus. Nós precisamos entender, não, nós não somos a causa da existência de Deus. Nós não somos a razão do orgulho de Deus. Acredite, não somos, presta atenção. Você não ouve Deus dizendo que se arrependeu de criar porco, macaco, galinha, cobra, mas Ele se arrepende de haver criado o homem. Então nós não somos em nada especiais. Agora o seu amor olhou para nós, e no seu amor Ele disse: foi criado à minha imagem e à minha semelhança. No seu amor Ele diz: eu não vou perdê-lo. No seu amor Ele diz: eu não vou perdê-la, eu vou resgatar. E para resgatar Ele nos chacoalha, nos confronta, anuncia a sua misericórdia, avisa do seu juízo, oferece sacrifício e nos dá direito de vida eterna na sua glória. Só quem entende isso e pode dar glória a Deus, faça. É isso aí, Deus nos ama. A gente vai terminar entendendo
eu preciso da Bíblia porque só ela me apresenta Jesus. Eu estava no Museu da Assembleia de Deus semana passada, lá em Belém, e tive a oportunidade de ir numa sala onde tem os esboços dos pioneiros da igreja no Brasil: Daniel Berg, Gunnar Wingren, Samuel Nistrom e outros. E o irmão que estava nos guiando, entre eles o pastor Felipe, ele disse assim: pastor Josué, uma das coisas características dos pregadores do século passado da igreja no Brasil, mesmo quando eles liam o Antigo Testamento, eles apontavam aquela mensagem para Cristo, tudo apontava para Jesus. Eles liam sobre Jacó e encontravam na história de Jacó tipos de Jesus. Eles liam sobre Abraão e encontravam na história de Abraão tipos para Jesus. Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Jesus é a base. Tudo que o Antigo Testamento diz aponta para Cristo. A semente da mulher em Gênesis, o cordeiro pascual em Êxodo, o bode expiatório em Levítico, a rocha ferida em Números, o profeta maior do que Moisés em Deuteronômio, o capitão do exército do Senhor em Josué, o juiz em Juízes, o remidor em Rute, a pedra que revela a ajuda de Deus em 1 Samuel, o rei que Deus escolheu para reinar em 2 Samuel, as colunas do templo em 1 Reis, a pia da purificação em 2 Reis, o mar de vidro no 1º livro das Crônicas, o rei piedoso em 2 Crônicas, o reconstrutor das muralhas em Neemias, o intercessor em Esdras, o socorro que vem de outra parte em Esté, o nosso pastor nos Salmos, o refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, a sabedoria em Provérbios, o amado em Cantares, o pregador em Eclesiastes, o menino que nasceu, cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz em Isaías, a justiça nossa em Jeremias, o lamentador das nossas tragédias em Lamentações, o filho do homem em Ezequiel, aquele que reina para sempre em Daniel. Ele é o centro da Bíblia Sagrada, ele é o centro. Oh crente, não abre mão da Bíblia, não abre mão da Bíblia. Fica de pé, por favor. Eu vou te dizer mais uma razão pela qual você precisa da Bíblia. A gente vai orar. Semana que vem a gente continua com esse esboço aí, tudo bem? Tudo bem? Está alimentado? Diga amém. Salmo 119, versículo 72: melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. A Bíblia enriquece a vida do cristão. A Bíblia te tornará um crente com espírito rico, enriquecido pela presença de Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: você é rico. Daniel capítulo 12, o Senhor diz assim: aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como fulgor no firmamento. Você vai resplandecer no reino de Deus. Você vai resplandecer no reino eterno. Deus te enriqueceu com a sua palavra. É lamentável quando nós percebemos uma igreja com o privilégio de ter a Bíblia, acesso à palavra, como a igreja brasileira. Ah, quanto um chinês na China pagaria pelo direito de ter direito de usar a Bíblia livremente. É a China que muitos admiram e querem conhecer. O acesso à Bíblia não é liberado. Quantos irmãos na Síria, no Irã,
em Laos, em Taiwan, gostariam de ter acesso livre à Bíblia Sagrada. Há um pastor no Irã, eu encontrei com ele nos Estados Unidos numa conferência onde estávamos ministrando, e periodicamente a gente se fala, e eu mandei para ele umas mensagens, e as mensagens não entregavam. Depois de mais de 2 anos, eu recebi uma ligação dos Estados Unidos, de um amigo que estava conosco lá. Olha, o pastor fulano mandou te dizer que ele perdeu o teu contato, porque há 1 ano e meio, ele e toda a igreja estão escondidos em cavernas, de caverna em caverna, porque foi deflagrada uma perseguição contra a igreja. Um membro da igreja dele foi esquartejado no estacionamento de um aeroporto, porque falou o nome Jesus, e um outro cidadão leu os lábios dele. E eu e você temos liberdade de carregar a Bíblia, e não fazemos porque temos vergonha. Não coloca a Bíblia na mesa do restaurante porque tem vergonha de alguém ver. Não carrega a Bíblia no visível no carro. Não desce com a Bíblia na mão porque tem vergonha de alguém ver. Na universidade você é crente 007, agente secreto de Jesus. Você tem vergonha de declarar a sua fé em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua cabeça. Deus te fez altamente privilegiado pela salvação que te concedeu na cruz do Calvário. Só quem pode e reconhece isso, dá um brado de glória com aplausos, enalteça, glorifique o nome de Jesus que nos salvou.